Olá, companhia do Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus mais uma vez ilumine a todos nós nessas reflexões que nos ajudam a compreender a doutrina espírita com maior profundidade e, mais importante ainda, colocá-la na prática da nossa vivência do dia a dia. Então, seguimos aqui com os comentários sobre perguntas do Livro dos Espíritos. E a última pergunta, que foi utilizada anteriormente, era a 598, em que nós estamos tratando dessa questão dos animais na espiritualidade, os animais têm ou não têm espíritos, como é que é essa questão, como é que a gente lida com essa questão da presença dos animais e sua evolução nesse contexto da criação. Então, a última pergunta era justamente se a alma dos animais ela permanecia com a sua individualidade e a consciência de si mesmo depois que morria, depois que desencarnava. E aí os espíritos disseram que a individualidade era conservada sim, mas não a consciência do seu eu. E aí nós seguimos então na pergunta, porque aí Kardec foi naturalmente, se depois que a alma se desliga daquele corpinho do animal, se ele permanece com a sua individualidade, o que acontece com ele, né? E aí a pergunta 599, Kardec questiona: a alma dos bichos é dado escolher o animal em que encarne? E aí os espíritos respondem bem sucintamente, dizem não, pois que não possui livre-arbítrio. Então a gente vai começando a entender um pouco o que foi colocado na pergunta anterior, ou seja, os animais, eles depois do desencarne mantêm a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Lembra que eu comentei? O que é essa consciência de si mesmo? Não é exatamente que nem todos se reconheçam, porque isso hoje a própria ciência já vem mostrando que há tipos de chimpanzés que eles conseguem saber, se olhando no espelho, eles sabem que eles são eles. Mas, ou seja, não existe aquela completude de entendimento de que eu sou um ser em evolução. Eu tenho, o homem, por exemplo, ele tem uma consciência da sua finitude da vida material. Acredite ou não acredite na vida após a morte, todo homem que está vivendo agora, ele sabe que um dia esta vida terá fim. É claro que nós, espiritualistas, sabemos que isso é só uma etapa e que nós passaremos a uma outra etapa onde a nossa individualidade, toda a nossa característica vai se manter. Mas mesmo aquele que não crê nisso, ele sabe que esta vida vai ter um fim. Os animais não têm essa percepção. Os animais não têm essa noção de que do que eles são dentro de um contexto da criação. Eles não têm a percepção de que um dia essa vida vai acabar. Eles não fazem elucubrações filosóficas sobre o que acontece após a morte. Então, isso obrigatoriamente implica em que não há um livre-arbítrio, porque o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é justamente a capacidade que nós temos de avaliar o que analisamos de uma situação, a gente analisa a situação, percebe quais são os caminhos a seguir depois daquele momento e a partir daí, com esta análise, com esta vontade e com os objetivos que tenhamos, nós escolhemos agir. O que os espíritos mostram aqui é que esse tipo de consciência de si, de usar desse critério de avaliação e de escolha livre dos seus caminhos, isso ainda não é parte da realidade animal. Aí na pergunta 600, Kardec era muito show, né, gente, nessas perguntinhas que ele fazia, porque a gente precisa sempre lembrar que era a primeira vez que alguém estava fazendo esse levantamento de informações dadas pelo mundo espiritual e que, portanto, essa era uma oportunidade única que ele precisava aproveitar para fazer perguntas muito inteligentes que trouxessem luz a esse nosso entendimento das coisas, da vida.
E aí, já que o animal não tem esse livre-arbítrio, mantém essa individualidade, mas não tem consciência de si e tal, ele pergunta, né? Mas sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Então, lembrando, né? Quando a gente desencarna, a gente, ser humano, quando a gente desencarna, a gente fica num estágio de avaliação do que foi a nossa encarnação, de planejamento da próxima encarnação, de estudo daquilo que ainda precisamos fortalecer em nós de conhecimento, de propostas, de objetivos. E esse espaço entre uma encarnação e outra é chamado de erraticidade. Erraticidade não tem nada a ver com estar errado, tá, gente? Erraticidade é apenas esse espaço de tempo entre uma encarnação e outra em que o espírito progride também. Vamos lembrar que durante esse estágio há progresso. É claro que o progresso durante a encarnação, devido às provas e expiações que vamos realizando, ele se faz de maneira muito mais intensa. Mas existe progresso na erraticidade. E aí Kardec diz, né? Então tá, então se o animal desencarna, abandona aquele corpo material e ele continua com a sua individualidade, o que acontece com ele? Ele fica num estado de erraticidade como homem, ou seja, ele não tem livre-arbítrio, então ele está planejando a sua encarnação? Não. Ele está avaliando a encarnação passada? Não. O que acontece? Né? Então os espíritos respondem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, não tem mais alma unida ali naquele corpo, mas não é um espírito errante. Aqui, né, assim, é que nos faltam as palavras. Aqui o que os espíritos querem dizer é que esse nome espírito eles estão usando mais para aquele ser inteligente já dotado de livre-arbítrio, dessa capacidade de análise toda que vínhamos comentando aqui. Então, é quase como eles estivessem dizendo que o que sobrevive no animal talvez devesse ter um outro nome que não fosse espírito, mas é porque a gente é muito limitado, né? E como o nosso conhecimento é muito limitado, o que acontece é que a nomenclatura também fica, porque a gente só dá nome às coisas que a gente conhece. Né? Dizem que os esquimós têm, sei lá quantas palavras para chamar neve, porque dependendo do tipo da neve, ela tem um nome diferente para eles. Isso para eles é muito relevante, saber se a neve está fofa, se a neve está dura, se a neve vai derreter, se não vai, se está em ponto disso ou daquilo, porque isso tem a ver com a sobrevivência deles, com o dia a dia deles. Então, lá, para eles, existem diferentes tipos de neve. Para a gente, então, que é brasileiro, né, que nunca viu, a gente só chama de neve. A gente vê aquela coisa branquinha caindo do céu e ficando toda fofinha no chão, aquilo é neve. Então, da mesma forma, nós sempre qualificamos de alguma coisa que sobrevive à morte do corpo, nós qualificamos de espírito. Mas talvez, quando aprofundarmos esse entendimento do que é realmente a diferença do homem para o animal, tenhamos nomes diferentes. Né? Mas o que importa é que entendamos nessa hora o conceito. Há uma individualidade no animal que sobrevive à morte do corpo material, mas ele não se torna um ser pensante, analiticamente capaz de avaliar sua existência e de planejar a próxima. Isso ainda não faz parte. Ele tem a inteligência que está caminhando, está progredindo. Então, os espíritos continuam. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, o animal não tem isso. Se ele não tem livre-arbítrio, se ele não obra, né? De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Vejam que, mais uma vez, ele diz o atributo do espírito, ou seja, a individualidade humana. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, aqui a gente vê dois conceitos importantes, né? O primeiro, de que há espíritos a quem incumbe essa tarefa de cuidar dessas individualidades
animais. Sabemos que Deus conta com o trabalho e a colaboração de todos os seus seres. E a natureza da Terra, assim como, né, a gente pode extrapolar para a natureza de todos os planetas, mas sabemos que há no mundo espiritual espíritos cuja tarefa, cujo trabalho que eles desenvolvem lá é justamente o de ajudar aqui a chamada força das coisas, né? Porque assim, existem progressos que são feitos devido à inteligência e existem progressos que a gente chama que são a força das coisas. Então, quando uma planta, por exemplo, né, a gente bota na semente, na terra, e ela, depois de um tempo, ela germina, a gente não fez nada, a gente botou a planta ali, a gente deu os recursos. A gente botou a semente ali, a gente deu os recursos, a terra, o sol, a água, botou ali. Ela faz o trabalho, mas ela não é um ser inteligente que diz, agora está na hora de eu botar, né, aquele cabinho para fora e tal. Não é isso. A gente chama isso de o progresso da força das coisas, pela força das coisas. Essa força das coisas, na verdade, é toda uma equipe da criação divina que colabora com Deus para que o progresso vá se realizando. Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente vê aqui nessa frase. E o outro é de que essa individualidade é utilizada quase que imediatamente, ou seja, é como se mal um animal desencarne, ele encarna de novo, porque é a experiência dessa vivência instintiva, desse relacionamento com o resto da criação material que vai fazendo com que esse princípio inteligente ali individualizado vá se desenvolvendo. É interessante que ele diz que quase imediatamente, ou seja, porque a gente sabe que isso também não é uma regra geral. Como é que a gente sabe disso? Pelo testemunho de médiums que a gente conhece de bastante credibilidade, né? Porque, por exemplo, há casos em que é visto aquela... A gente até eu ia dizer o espírito do animal, né? Mas eu quero evitar que a gente fique com essa palavra espírito ali com relação ao animal, para que a gente sempre lembre dessa diferença. Mas, enfim, essa individualidade que desencarnou de um corpo animal, ela pode ser vista no plano espiritual. Existe uma passagem que o Divaldo chega numa casa, dessas viagens, nesses lugares que ele vai, e ele é recebido por uma pessoa que o orienta lá nas tarefas e tal. E quando ele chega na casa dessa pessoa, que abre o portão, ele está com essa senhora, que é a dona da casa, e alguns outros confrades, né? E quando ele entra no quintal, ele dá aquele susto, porque e tem um pastor alemão que sobe em cima dele, né? Vem com as patas assim em cima do peito para acolhê-lo, né? Para dizer oi, aquela coisa que o cachorro amistoso tem. Só que ele se assusta com aquele pastor alemão subindo em cima dele, e ele faz aquele movimento assim de susto, aquela reação, e todo mundo pergunta: o que foi, Divaldo? Aí ele diz: não foi nada não, é que eu me assustei com o cachorro, mas está tudo bem. E aí o pessoal diz para ele: mas que cachorro? Aí ele disse: o pastor alemão que estava aqui e que veio, né, me dizer oi. E aí a senhora, dona da casa, diz que de fato ela teve um pastor alemão, mas que já tinha morrido há alguns meses. Então você vê, ele ainda estava ali, né? Quer dizer, esse quase imediatamente, não sei que referência de tempo pode ser essa. Um outro relato, parece que Chico Xavier conta que ele teve... Aliás, Chico Xavier tem vários relatos, né, com relação a animais. Tem um cachorrinho também que era do irmão dele e que toda vez que o irmão vai à casa dele, que aparecia para ele, aparecia com o cachorrinho. E eles tiveram, parece que um outro cãozinho que eles gostavam muito, e esse cãozinho morreu, e uns dias depois, o Chico passando na rua, vê aquele filhotinho de cachorro, vê, né, dá aquela vibração positiva de todos aqueles que
que respeitam e gostam dos animais, ele dá aquela vibração positiva, mas ele segue em frente. E Emmanuel catuca ele e diz: Chico, volta lá e olha direitinho esse filhotinho, porque ele é aí diz o nome que eu não me lembro, mas o nome do cachorrinho do Chico que tinha morrido. E Emmanuel diz para ele que aquele é o cachorrinho reencarnado. Então a gente vê que são exemplos de circunstâncias em que os animais permaneceram ali no plano espiritual e até mesmo o testemunho do Chico da própria reencarnação bem próxima, né, desse outro animalzinho, né, que foi deles, da família dele. E aí Kardec continua: os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva. Aí, né, gente, não precisa. Essa pergunta, Kardec, essa altura do que a gente já estudou, Kardec nem precisava ter feito. Lembra que na época ele queria, né, deixar tudo bem explícito, tudo bem explicadinho pelos espíritos. Mas, se o progresso é uma lei da natureza, então todos nós estamos mergulhados dentro dessa lei. Mas Kardec pergunta: eles estão sujeitos, assim como os homens, a essa lei progressiva? E os espíritos respondem: sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. É engraçado que os espíritos já complementam, né? Porque claro, quando a gente pensa assim, meu Deus, quer dizer que nos mundos mais avançados, os animais, eles dizem assim, dispõem de meios mais amplos de comunicação. E aí a gente fica imaginando, né, o cachorro, será que o cachorro aprende língua dos sinais ou tem um outro sistema vocal? A gente começa a achar que isso parece filme de ficção científica. Mas quantas coisas não foram relatadas pelos espíritos e depois a própria ciência, a própria humanidade conseguiu construir coisas que quando os espíritos mencionaram era difícil até de dar nomes. A gente vê isso muito claramente, né, até com procedimentos médicos que André Luiz cita na sua obra e que só alguns anos depois foram virar realidade. Então, na época, André Luiz descreve algumas coisas sem exatamente dar um nome, porque, repito, a gente só dá nome depois que as coisas passam a fazer parte da nossa vivência. E aí, como o André Luiz não tinha como dizer para a gente um nome que a gente não conhecesse. Então, ele descreve as coisas e mais tarde a ciência nomeia, mas a gente percebe que pela descrição é exatamente aquilo que a ciência descobre naquele momento. Então, quando os espíritos dizem aqui, nos mundos superiores, os animais também são superiores em relação aos nossos animais, mas ele continua dizendo que em relação ao reino nominal, ele continua sendo inferior. Uma ressalva muito importante: quando a gente está falando de reinos da natureza, e a gente usa essa expressão de superior e inferior, isso nada tem a ver com juízo de valor. Isso tem a ver com complexidade. Então, o animal é uma individualidade já inteligente, mas que tem menos características de complexidade do que o homem, por exemplo, que tem essa questão do livre-arbítrio, essa capacidade de análise, essa percepção de passado, presente e futuro. Então, é disso que nós estamos falando. Então, nesse sentido, nos mundos superiores, os animais continuam não tão complexos como o reino nominal que lá encarna naquele planeta, mas não são, por isso, menos importantes. Então, os espíritos, né, terminando essa pergunta, eles dizem: nada disso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemos dotado de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então, assim, mais uma vez, não é no sentido de exploração, é no sentido de que todas as vezes em que um animal está realizando alguma atividade sob a direção do homem, que pode ter um benefício para o homem, mas não é no sentido da exploração, é com o respeito e sem maldade, ele está ali aprendendo alguma coisa.
Isso sempre me remete, por exemplo, à comparação que a gente faz com criança. Quando a gente põe, sei lá, a criança vai ajudar a gente a lavar louça ou a varrer a casa, isso é muito diferente de trabalho infantil. Não é a exploração da criança, drenando suas energias, indo além das suas forças para a satisfação do homem, ou do pai, ou da mãe, ou de quem quer que seja. Mas é para que a criança aprenda ali a cooperação, desenvolva habilidades motoras. Então, isso é bastante diferente de exploração. Seguindo, a Kardec faz então uma pergunta que é relativa a uma coisa que a gente já comentou. Ele diz: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Ora, se ele não tem o livre-arbítrio, então não é exatamente por ato da própria vontade. Tanto que os espíritos respondem: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, fica sempre aquela pergunta, né? Mas a gente vê animal sofrendo. E a gente sempre associa sofrimento a alguma expiação. Mas aí fica em aberto. Será que realmente eles precisariam estar sofrendo aquilo que estão sofrendo? Ou estão sofrendo por negligência daqueles que lhes seriam os superiores e que deveriam zelar pelo seu bem-estar e não pelo seu abandono, porque, não. Aliás, isso, né, gente, já é um conceito errado até que a gente faz com o próprio ser humano. Quantas vezes algumas pessoas pouco aprofundadas na reflexão dos conceitos espíritas passam por alguém que está sofrendo e diz: deve ter feito noutra encarnação para agora estar merecendo isso, porque senão Deus não deixaria ele sofrer. E aí passa e vai ao largo. Quem é que disse que Deus não colocou você naquele caminho, naquele momento, porque está na hora de aliviar aquele sofrimento? Então, essa questão de jogar toda a razão de sofrimento em expiação, ela é bastante perigosa. E na pergunta 603, o Kardec pergunta então para os espíritos se nesses mundos superiores, que os animais já são então mais evoluídos que os animais da Terra, se eles conhecem a Deus. E os espíritos dizem: não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Ou seja, é fácil da gente acompanhar que a realidade é do aprofundamento da inteligência e da capacidade de percepção e análise do mundo em si. Então, os animais, eu mais uma vez faço uma comparação meio que com criança. A criança, existe um momento da infância em que ela não é capaz dessa abstração toda. Para ela é tudo muito o concreto. Então, assim como durante muito tempo para a humanidade os deuses eram as forças da natureza, por quê? Porque era aquilo que se via, era aquilo que se ouvia. A gente via o trovão, né? A gente via o sol, a gente via a lua. Então, isso que era palpável era, ao mesmo tempo que a gente não conseguia mandar, que a gente não tinha acesso, não tinha controle, a gente chamava aquilo ali de Deus. Para as crianças, pai, mãe, aquilo ali é soberano. Assim como o que ele está mostrando é que para os animais, os homens daquele planeta são para ele o Deus, porque é quem provê, é quem tem a força, é quem tem o controle, o poder. Então, os animais, Deus, ou os homens são o próprio Deus. O que nós estamos fazendo com isso é que é a responsabilidade nossa. A seguir, Kardec pergunta: se os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, forem sempre inferiores ao homem, então Deus terá criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Aqui, mais uma vez, o brilhantismo de Kardec, né? Porque, né, se os animais, nos mundos superiores, eles ainda continuarão sendo mais evoluídos do que os animais da Terra, mas serão animais submetidos à vontade humana, então ele diz: mas então Deus criou esses animais para quê? Só para ter essa evoluçãozinha aí de um planeta para o outro, e aí depois, quando chega lá, acontece o que com eles?
Continuarão sobre o julgo do homem, muito inteligente, né? E aí os espíritos respondem: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, pode entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas ideias restritas lhe fazem observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Essa pergunta tem uma A, né, em que a pergunta é: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? É, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, assim, qual é a minha análise disso, né? É que nós ainda não temos o entendimento necessário para abarcar a grandeza de todos os elos da natureza. Existem algumas teorias que, aí, eu particularmente, Daisy, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que o princípio inteligente pode vir encarnando no animal, e aí ele vai mudando de mundo em mundo, tendo ali o progresso que aquela vida animal proporciona a ele em todos os mundos, e em algum momento essa inteligência aumenta em progresso, né, se torna mais complexa, e aí aquilo pode virar ali o espírito humano. Se é assim, como é assim e em que momento isso acontece, isso é apenas o que ele chama aqui, né, o que a gente conhece a expressão do elo perdido. Existem, a própria ciência mostra que todo o progresso da humanidade, ela vem em elos, quer dizer, a gente vai mantendo aquilo que a nossa versão anterior adquiriu. Os estudos do cérebro, por exemplo, vão mostrando isso, né? De todos os homos, até chegar ao Homo sapiens, teve vários homos, e todos esses homos, a cada um, o cérebro mantinha a capacidade do anterior e se ampliava, né? E então é tudo formando uma grande corrente, que de vez em quando tem um elo perdido ali, porque a gente ainda não consegue entender aquele passo do processo. Isso não significa que um dia não iremos compreender em sua plenitude, assim como também não, que então a teoria é toda furada. Não, estamos ainda nesse processo de aprendizado. A outra pergunta, Kardec diz, né? Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo menos a alma espírita. Dessa maneira de ver se seriam os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Ou seja, Kardec aqui está querendo entender se o homem e o animal têm essa individualidade inteligente, mas o homem tem uma complexidade maior. Kardec pergunta, mas então os dois não têm essa alma animal, digamos assim, né, relativa à inteligência da vida material, e aí o homem tem também uma alma espírita, que daria a ele essa outra complexidade de poder filosofar, de pensar na imortalidade, de pensar valores. E aí os espíritos são categóricos. Não, o homem não tem duas almas.
Isso aí, vamos parar com isso. Quer dizer assim, isso aí conserta rapidinho, que essa ideia não é procedente. O corpo, o dizem os espíritos, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. O que há no homem é apenas uma dupla natureza, não são duas almas. É uma natureza animal e a natureza espiritual. Então, pelo corpo, a gente participa da natureza animal, mas nós, em espírito, somos esta alma, mas temos então essa natureza espiritual, que encarnado nos dá também uma natureza material. Então é aquela história de que a gente sempre brinca, né, que a expressão a carne é fraca é uma expressão fraca, uma expressão fraca. E é de fato, porque a carne, ela não é fraca nem forte. A carne, ela vai ser fraca ou forte de acordo com a vontade que ali está associada a ela. Então, se somos espíritos com força de vontade, com consciência, com livre-arbítrio de escolher aquilo que vamos fazer ou não, cabe a esse lado nosso educar essa natureza, às vezes material, porque o instinto nós vamos ter. Como comentamos, a gente vai acumulando as experiências das nossas versões anteriores. Então, o instinto de sobrevivência, e aí a gente está falando de voracidade na comida, na sexualidade, quaisquer dessas coisas que levavam a humanidade primitiva a sobreviver, esse instinto de sobrevivência ele pode permanecer em nós. Agora, a nossa capacidade de avaliar, de julgar e principalmente de decidir o que vamos fazer com aquilo é que tornará a nossa atitude mais consciente ou não. E, finalmente, na última pergunta, Kardec diz: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? E a resposta é muito simples: do elemento inteligente universal. Ou seja, é a mesma fonte. O espírito, nós, temos o princípio espiritual. O nosso corpo material vem do princípio material. Esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, ele diz aqui que os animais também tiram do elemento inteligente universal. E quando eles tiram, não são eles que vão lá e tiram, né? Ele está querendo falar que a constituição dessa individualidade inteligente animal, ela vem da mesma fonte que nós. E aí, de novo, né, a gente fica pensando como é que se encadeiam esses elos aí que não entendemos. Então, mas Kardec vai lá e ainda pergunta: mas então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Os espíritos dizem: sim, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, a gente vê que a complexidade, mais uma vez, se colocar acima não é valor, não é importância. Se colocar acima em termos de complexidade. Então, mais uma vez a gente vê aqui que o princípio está ali, o elemento inteligente universal vai progredindo dentro do reino animal e em algum momento isso ganha uma elaboração na palavra aqui dos espíritos que coloca que coloca o homem acima, né, dos animais. Agora, é muito importante que a gente mais uma vez faça a reflexão que é a principal, porque entendermos como é que é o processo, qual é o princípio, o que acontece com o animal depois, isso claro que isso é muito relevante, como é relevante qualquer aquisição de conhecimento para a nossa vida. Porém, se já estamos num nível de complexidade que favorece a nossa moralidade, fica sempre a pergunta: o que nós, como seres mais complexos,
dotados dessa moralidade, como é que nós devemos agir para com relação aos seres da criação que estão num estágio ainda anterior desse nível de complexidade. Porque lidar com os animais como se fossem coisas para o nosso bel prazer já não cabe, porque sabemos que não são coisas, eles têm alma, eles sobrevivem à morte. Então, nem com coisas a gente deveria ser tão desperdiçante, digamos, né? Mas muito menos com os animais. Assim como houve época em que escravo não era considerado gente, e nós vimos o grande erro que isso era. Depois as mulheres eram tidas como seres inferiores. Hoje em dia, né, acho que a gente pode até dizer que, na generalidade, ninguém mais acredita que existe uma diferença de importância entre mulher e homem. E eu quero crer que um dia chegaremos ao estágio em que a nossa relação com os animais será a mesma que os espíritos dizem na codificação, porque que o homem é mais forte fisicamente do que a mulher, que deveria ser para protegê-la, porque que os poderosos, o que eles têm que fazer com os que são subalternos, tem que ajudar no seu desenvolvimento, acolher, enfim, dar todo o suporte. Então é isso que nós deveríamos caminhar com relação aos animais. Animal não é aquele bichinho que a gente acha fofinho e que aí quando a gente se cansa ou por algum motivo as circunstâncias agora são diferentes, aí a gente, não posso mais ficar com esse bichinho e tal. Vamos lembrar que eles estão desenvolvendo ali a sua inteligência, a sua percepção, consequentemente eles têm já valores emocionais que não sabem nomear, porque não sabem ainda identificar e tal, mas que sentem. Então, isso é que é o mais relevante quando a gente pensa na utilização dos animais. O que é que nós estamos fazendo? Tratando como uma parte da criação divina que nos cabe ajudar, porque somos complexalmente, não sei se essa palavra existe, mas assim, em termos de complexidade, nós somos mais elaborados e, portanto, mais responsáveis por esse cuidado. É isso que nós precisamos pensar e usar do nosso livre-arbítrio para decidir o que fazer com relação a essa nossa atitude com os animais. Que Jesus, então, nos abençoe nesses propósitos de sermos melhores.